conhece uma cidade que foi totalmente destruída por uma enchente? A gente está aqui em Cruz do Espírito Santo, essa cidade que em 1985 praticamente foi destruída por inteiro. A gente está na igreja aqui do Divino Espírito Santo. Uma cidade que tem uma ligação muito forte com essa situação, inclusive. O nome foi complementado por uma cruz que foi trazida pela enchente. Hoje a cidade chama Cruz do Espírito Santo. A gente está aqui pelo mesmo motivo que a gente está visitando outras cidades, que nos indicadores do IPS, Índice de Progresso Social, eles não apresentam um bom serviço para a sua população. E o porquê? Então a ideia é aproximar da cidade e entender esse desafio. Por que que esses números e indicadores eles não são bons? É uma cidade que ela tem diferentes momentos, diferentes realidades, né? Vive com o Rio Paraíba aqui do lado. Curiosamente, a gente está na igreja onde a enchente não chegou, mesmo todo o entorno sendo destruído. Então também tem uma relação de fé muito interessante aqui. Mas o objetivo nosso é mostrar o quanto a falta de engenharia prejudica as pessoas. A falta de projetos e pessoas com formação técnica afeta diretamente a vida das pessoas, desde a zona rural até o perímetro urbano. Então esse é o objetivo dessa visita, espero que gostem, a gente mostrar um pouquinho do quanto o Brasil precisa de um olhar técnico, mas principalmente esse Brasil que o próprio Brasil não conhece. O pessoal é meio que receoso, né? Passou em 85, a gente não é acostumado a ver isso aqui, nunca houve. Quando geralmente tem um alerta desse aí, o pessoal já pensa em querer sair da cidade, de fazer mudança, entendeu? Aqui no centro ela não chegou, digamos que a água deu aqui na cintura mais ou menos, né? Tem peça aqui na cintura, mas tem uma área mais afastada aqui da cidade, que ela sai cortando, ela vem, esse rio vem, o Rio Paraíba vem dali de... Pega aquela cidade de Pilar, por ali, ela vem, ele vem, ele estoura uma barragem que tem e sai cercando a cidade. Aí vai fazendo seco, como a cruz é mais baixa, aí ela fica inundada. Ele estoura antes o rio ali, sabe? Onde a gente tem uma passagem ali, ele estoura, ele vem reto para a cidade, faz uma curva, em vez de ele seguir, não, ele entra para dentro da cidade. Aí a gente faz umas contenções, mas às vezes quando a água é muito alta não consegue. Ele rompe e sai cercando a cidade. Então quando ele rompe e faz esse trajeto aqui por trás da cidade, é onde o pessoal fica ilhado, sabe? Mas do ponto de vista assim da engenharia, né? A partir desse momento histórico, qual foi as estruturas? O dique e mais? O dique, a gente tem alguns comportas, a gente tem 2 ou 3 diques, se eu não me engano. Então assim, essa questão de comporta, né? Que a gente sempre está atento, para que se houver uma situação dessa, a gente possa evacuar a água, essas coisas, entendeu? Então, eu acho que a barragem de Acauã também ajudou muito também, né? Ajuda, certeza. Porque ela amarrou do rio. Antes ele tinha uma frequência, uma cheia, antes da barragem de Acauã, ele tinha ele aumentava na chuva o volume consideravelmente. Passou, né? Com a barragem, teoricamente a chuva só traz água da barragem para frente. Ligar a barragem, o dique, né? Os diques, exato. A Acauã segura essa água, pega o piqueirão, deságua lá, né? A gente só sabe quando a Acauã tá cheia, que vai dar abrir comporta. Aí que a gente tem de alerta, né? Obra de engenharia, né? Não foge da engenharia, não foge da parte também de segurança, né? Então, assim, a engenharia está presente justamente para garantir esse tipo de confiabilidade, esse tipo de segurança, né, para a população, dentre outras coisas. Queria saber o que é que, se tem como se falar, o que é que está por trás dos índices, quais os itens, entendeu? Que está fazendo com que esse esteja lá embaixo. 57 indicadores. Eu sabia disso. E todos esses indicadores, eles são públicos, eles não são construídos por essas pessoas. O que ele faz? Ele criou esse pessoal sério, tá? O pessoal que ele tem ali muita ligação com órgãos de controle, com o Ministério Público. Eles criaram, na verdade, uma ferramenta que colhe todos os indicadores dos ministérios, das secretarias, faz um compilado e cria uma regra simples. Falou, com tudo que tem de público hoje, a cidade está assim. Está sendo usado mais do que o IDH? Mais que IDH.
porque ele é brasileiro, né? É índice de progresso social, não é índice de desenvolvimento humano. Então ele pegou infraestrutura, bem-estar, a educação, criaram 57 indicadores de informações que já são disponíveis, são públicas, né? Só com espalhadas, e criaram isso aí. Tem lá certinho, ó, daqui tá vermelho. E é interessante que não é de recurso investido, né? Tem cidades em São Paulo que tem muito recurso, mas quando você vai ver o indicador dela, por exemplo, de educação, tá ruim. Mas ela tem escolas bonitas, pintadas, com ar-condicionado, coisa mais linda. Mas o índice de aprendizado da cidade é muito baixo. Ou seja, não tem uma política eficiente de educação. Então, o parâmetro que você tem que ter, eu falo assim, mas por que aqui o nosso aqui tá vermelho? Você chamar o secretário, o responsável, falou, o que tá acontecendo? População 17.718, área 192 km². Aí você vê, tá verdinho, amarelo, vamos ver vermelho. Água e saneamento, tá vendo? Tá vermelho, por causa da zona rural. É a mesma coisa que acontece em Japorã, no Mato Grosso do Sul. A região central, a cidade tá um brinco, mas tem muita área de assentamento lá também, tem área de ocupação. A gente está aqui no assentamento Dona Helena, né, que mostra um pouquinho das diferenças de realidade que o mesmo município ele tem, né? Do mesmo jeito que a gente encontrou lá em Japorã, no Mato Grosso do Sul, aqui em Cruz do Espírito Santo, né, uma cidade bem próxima do João Pessoa, é a mesma situação. A gente tem o perímetro urbano com uma boa infraestrutura. Claro, a gente percebe desafios e necessidades comparado quando a gente se compara com outros municípios do país, né? O Brasil é um país continental, diferenças enormes entre regiões, entre estados, mas dentro do mesmo estado a gente ainda encontra as diferenças e dentro da mesma cidade a gente encontra diferenças e desafios que precisam ser vencidos, né? A cidade ali com uma boa infraestrutura de saneamento, a zona rural, uma área de assentamento, até que comparado a outras áreas também, com boas iniciativas, mas a certeza de que nós precisamos apontar o olhar técnico, né, projeto, para esses lugares, porque tem muita gente que vive aqui, tem muita gente que precisa do bom serviço aqui. É sempre desafiador para a prefeitura, para a gestão, fazer esse tipo de gestão, né? Uma vez que a gente tem um centro, a população mais concentrada, né? Onde a gente consegue viabilizar muita coisa. Para a zona rural sempre é um pouco mais, temos mais um pouco de dificuldade pela questão de distância, questão de logística, né? Por ser uma cidade com um território gigante, muito grande, então assim, às vezes dificulta um pouco levar essa parte de educação, de saúde, se torna um desafio, mas que é de grande valia a gente poder contar com a força, né, das secretarias unidas com a gestão para poder sempre atender esse pessoal da zona rural. Pro tamanho do desafio que você tem, Sim. né? Tá faltando engenheiro aqui na estrutura? A gente tem essa carência, só que a gente tem que ter... Todas as cidades. Isso. Então a gente tem que seguir a realidade do município, entendeu? Até mesmo por se tratar de um órgão municipal que vive à base da FPM. E apesar de tantos problemas, né, da necessidade de bons projetos, é uma cidade que tem um povo que quer melhorar e que quer que esse serviço chegue até as áreas mais isoladas. A gente está com a equipe técnica da prefeitura. Então, quando a gente começa a mostrar esse tipo de situação, mostrar os problemas, não é para falar que a cidade é ruim, mas sim da necessidade de um comprometimento maior da própria engenharia, das próprias pessoas, para que assim, a gente consiga tratar a cidade como um todo, né? Como um equipamento que tem que prestar um bom serviço para a cidade. Então, apesar desses índices, desses números, né, que são indicadores, estar aqui, conversar com o pessoal que tem hoje a função, né, estão diretamente ligados ao poder público, para que a gente consiga entregar bons serviços. Esse é um dos principais objetivos, acompanhado do presidente do CREA, aqui do Renan, da Gilcélia, que é a nossa conselheira federal. Como que nós conseguimos ajudar e não só apontar os problemas. Então é fazer parte também da solução. Eu li, me permite, de que vocês têm um plano municipal de saneamento
Legal, E esse é o tipo de coisa que eu quero mostrar, Henrique. legal. E eu não tenho dúvida que o IPS futuro, né, ele vai melhorar. Estamos aprovados já em Câmara também, que tem que fazer a lei, tem que criar a lei. Inclusive a gente já disponibilizou para o Estado, para eles poderem montar o deles. Ele teve uma última que a gente deu direto lá no Ministério Público, lá na Nova Vitória. Eles estão juntando esses planos, né, para poder fazer o deles, o do Estado. Quando a gente também encontra um lugar que está um passo para frente, quando você fala de saneamento básico, que você tem fossas, você já está bem. É para servir de exemplo para essa galera. Falar assim, mas peraí, tá bom, a gente sabe que zona rural é um desafio, né? Mas por que não tem fossa? Entendeu? Esse é o ponto. Então a gente quer realmente comparar as realidades. Quando a gente fala de caminhos para desenvolver, para entregar bom serviço, a gente não consegue fugir de dados, de indicadores. O IPS vem sendo um índice muito utilizado e cada vez mais sólido para que os gestores públicos conheçam seus municípios. São dados públicos, então não tem nada ali que não seja realidade. E nós, no Confea, junto aos CREAs, a ideia é de construir um índice que também consiga mostrar o grau de infraestrutura que nós temos nos nossos estados brasileiros. Isso vai ajudar não só o gestor, mas até a população enxergar os pontos de melhoria, as prioridades quando se fala de destinação de recursos. O nosso objetivo com esse índice e também trazer índices como o IPS para o conhecimento de todos, no final é um só, é ajudar as pessoas a terem um melhor serviço. E o sistema tem um papel fundamental nisso por meio de engenharia, por meio das pessoas, por meio das empresas de engenharia, para que a população brasileira pare de sofrer com falta de infraestrutura em pleno 2025. Agradecer pela visita, primeira vez em toda a história de Cruz que a gente recebe a visita de um presidente do Conselho, do Confea, a visita do CREA, quando não se torna parte de fiscalização, mas agradecer a Gilcélia também, primeira vez que Gilcélia já conhece o município, aqui já conhece, o Renan, acho que é a primeira vez aqui, lá que você vem? Como cresce? Sim. Então, assim, agradecer ao Confea, Sistema Confea CREA, pela visita ao município, né, pela receptividade que vocês nos estão dando, as oportunidades que vocês estão dando, as portas que vocês estão abrindo junto ao Conselho, né? E o município agradece em nome de Aline, da prefeita, a visita de vocês. E vamos estreitar esse laço aí para a gente poder ter mais oportunidades e realizar mais visitas ao nosso município. A gente quer ajudar, cara. Parabéns pelo seu trabalho. Eu tô vendo que você é um cara que é engajado. Tecnicamente, você tem um olhar bastante interessante. O que a gente representa aqui, na verdade, é uma estrutura grande que eu preciso fazer com que ela te ajude a prestar um melhor serviço para as pessoas que estão aqui, que estão lá no perímetro urbano. Isso em todo o Brasil. Então a gente não diferencia a cidade. A gente só quer as pessoas atendidas, entendeu? Então, É isso. em nome da prefeita, em nome da prefeitura, em nome da gestão, a gente agradece pela visita. Falado. Falado? Gratidão.